Nós voltamos a este segundo bloco da entrevista com o estudante e ativista internacional Marcelo Barros, conversando sobre a situação do Paraguai e na América Latina. Então, Marcelo, você comentava aí dos riscos, né, que representa para o Brasil e para a América Latina de uma maneira geral, da cobiça em torno do aquífero do Guarani, que se tornou tão importante ou mais importante do que a própria Amazônia, de onde você é e que conhece muito bem. Até mesmo porque, como eu falei no bloco anterior, o Paraguai está numa posição geográfica extremamente privilegiada, mesmo não sendo um país que possua saída para o mar. E o Paraguai, por ter no seu subsolo um aquífero que se estende pelo próprio Paraguai, pega uma parte do Chaco argentino, pega uma parte do nosso território. Não, e grande parte desse aquífero está no Brasil. Está no Brasil. Então, parece 70% desse aquífero, que é um grande reservatório de água potável, né? Uma água doce, né? Doce. E por isso está sendo muito cobiçado, porque a Europa e a própria Ásia não tem esse reservatório, né, para compensar de alguma maneira quando vier a grande falta d'água que está sendo esperada no mundo inteiro. E também nós temos que pensar que uma base para o governo americano em território paraguaio, ela é uma forma de intimidação ao próprio governo brasileiro. Porque, queira ou não queira, nos últimos 10 anos, o Brasil, com a sua política externa, se consolidou como um grande líder, não apenas da América do Sul, mas como a América Latina. Nós somos hoje a maior economia da região, nós temos uma participação muito forte, um comércio muito amplo com os nossos irmãos aqui da América do Sul, com esse ciclo de vitórias de líderes de esquerda. Nós tivemos uma integração muito maior com os nossos irmãos da América do Sul. Nós não tínhamos, até o governo do presidente Lula, uma interação tão próxima dos nossos vizinhos aqui. E os Estados Unidos, o imperialismo, tinha que tomar uma reação, tinha que tomar uma atitude. E o governo de Lugo, ele, apesar de ter problemas na relação com o Congresso, um Congresso dominado pelos partidos tradicionais que representam essas elites, né, que o derrubaram. O Paraguai tem uma democracia desde a sua independência em 1811. O Paraguai possui uma democracia de constantes fragilidades, com o domínio de um partido político durante 60 anos, que foi o Partido Colorado, ou seja, as elites se mantiveram no poder durante muito tempo, e chega um ex-bispo católico com uma aliança de partidos até muito heterogênea, porque a aliança que elegeu Fernando Lugo, ela tinha desde partidos até, de certo ponto, considerados liberais, até as forças mais de esquerda da sociedade paraguaia, movimentos indigenistas, né, movimentos ligados ao povo guarani. O Paraguai possui uma identidade indigenista nacional muito forte. Não é à toa que o Paraguai é o único país da América do Sul reconhecidamente bilíngue, possui 2 línguas oficiais, o espanhol e o guarani. Então, chega esse bispo Lugo, ganha uma eleição com apoio da maior parte da população, a população afastada do processo decisório, e começa a trabalhar as medidas buscando elevar o nível de vida dos paraguaios. O Paraguai é um país de uma desigualdade social imensa. Nós temos uma população pequena que concentra a maior parte da riqueza, em detrimento da maior parte da população que possui nada daquilo que o povo paraguaio produz. E o Paraguai é extremamente dependente do dinheiro que recebe da energia de Itaipu.
Não é à toa que no ano passado o Congresso brasileiro aprovou o acordo que reajusta o valor pago por parte do Brasil à energia excedente que o Paraguai produz. O Brasil é o maior consumidor da energia produzida em Itaipu. Agora, Marcelo, prevalendo-se, né, dessa situação de fraqueza, de fragilidade do Fernando Lugo, essas forças conservadoras, elas se precipitaram o golpe, né? O golpe parlamentar, mas foi golpe porque foi uma ruptura institucional, uma ruptura democrática. Mas, de qualquer maneira, eles já foram punidos, né, pela Unasul e pelo Mercosul, e é capaz até de haver uma suspensão prolongada, né, do Paraguai no Mercosul. Isso vai significar também que o Mercosul vai poder se livrar daquele entrave que era o Paraguai, que o impedia, inclusive, de ter relações com a China continental, Exatamente. Porque preferia fazer seus negócios com Taiwan, o que demonstra, né, a sua vinculação estreita com os interesses oligopólios do sistema de dominação. Agora também haverá a oportunidade do Mercosul se liberar, né? Se liberar e, inclusive, facilitar no sentido de que a população uruguaia possa ser sensibilizada com uma informação melhor, né? E possa até eleger um outro candidato que esteja de acordo com as aspirações populares. Sobre essa questão do pós-golpe, a reação da Unasul, na minha opinião, foi extremamente coerente. Até mesmo porque a reação da Unasul e do Mercosul, especialmente o texto que deu origem ao Mercosul, o Tratado de Assunção, ele é muito claro. O Mercosul não aceita, né, governos que não sejam democráticos. E o processo paraguaio, o processo de impeachment do presidente Lugo, ele deixa muitas dúvidas. Deixa muitas dúvidas sobre o direito pleno de defesa, o direito ao contraditório. Um ato que eu acho extremamente uma prova maior de como isso se deu de forma muito rápida, sem a possibilidade de defesa, foi logo aprovado o impeachment por parte do Senado. Em pouquíssimo tempo, uma hora e meia depois, o vice-presidente da República já estava tomando posse no próprio Senado paraguaio. Já estava jurando a Constituição paraguaia. Então, houve um processo muito complicado, no mínimo dúbio. A reação da Unasul, ela foi uma reação, primeiramente, coerente, e pela primeira vez na história das nossas relações latino-americanas, especialmente as nossas relações sul-americanas, nós não tivemos aquela situação de você ter metade da América do Sul não reconhecendo o novo governo e você ter alguém que reconhecesse. Não. Os países todos da América do Sul se manifestaram. Nós teremos agora... Se manifestaram contra o golpe. E não reconheceram o governo. E não reconheceram o governo. A Argentina retirou seus embaixadores, seu embaixador, a Bolívia também. O Brasil chamou o embaixador paraguaio à consulta. O membro observador da Unasul, como o México, também chamou seu embaixador. Então, é uma situação de uma grave ruptura internacional. Pois é, esse também não deixa de ser um sinal dos novos tempos, né? Essa atuação firme e decidida da Unasul e também do Mercosul, ela é um contraste com o que havia no passado, que antes a gente tinha a OEA, a Organização dos Estados Americanos, com sede em Washington, financiada pelos Estados Unidos. Essa OEA era praticamente para corroborar, para convalidar os golpes de Estado, né? Fosse parlamentar, fosse militar ou fosse puramente econômico, né? Então não deixa de ser um bom sinal.
Mas, Marcelo, eu também gostaria de explorar um pouco nessa conversa os seus estudos, que você tem, a sua análise que você tem do México. Eu sei que você tem atuado, né, através das redes sociais e tem se aperfeiçoado na eleição, no processo eleitoral do México, que para nós é uma novidade, né? Porque no México estava sendo indicado um candidato do PRI, que é um partido antigo do México. Esse candidato chama-se Peña Nieto, né? Henrique Peña Nieto. Henrique Peña Nieto. Esse candidato, ele era o homem da mídia, né? O homem do poder econômico, e estava com todas, né? Era praticamente uma nomeação. Claro que a gente não vai prever a eleição no México, mas, de qualquer maneira, a subida, quer dizer, a ascensão do Obrador, que estava em terceiro ou quarto lugar e que passou para o segundo lugar, em função não só da sua, né, atuação histórica, ele, na realidade, ele foi um candidato que perdeu por pouco, né, para o Calderón, a questão de 1 ou 2%, numa eleição que foi tida como fraudada. Mas o Obrador, ele teve também a seu favor os estudantes, né? Os estudantes mobilizados nas redes sociais, principalmente o Facebook, eu acho que o Twitter. Então eu gostaria que você fizesse uma pouca análise e explicasse para os nossos internautas e telespectadores como é que se deu esse processo aí de atuação da internet na eleição, que é uma grande novidade aqui na política brasileira e latino-americana, de uma maneira geral. A eleição no México, esse contexto da participação da juventude mexicana, dizendo por que tem que ser um candidato indicado pelo sistema? Por que nós não podemos gerar uma mudança? O México vive uma situação social e econômica muito complicada. Os grandes cartéis do narcotráfico que existiam na Colômbia, pela proximidade do México com os Estados Unidos, se fixaram no norte do México. E hoje nós temos uma verdadeira carnificina desses cartéis dominando aqueles rincões do território mexicano. E o governo que... Parece que as estatísticas últimas indicam que é 50 mil mortos por ano. Por ano. Né? 50 mil pessoas assassinadas por esses cartéis. Isso que tem, né, inclusive, uma grande aproximação com a grande política, com as elites, né, não só mexicanas, como americanas. Inclusive, quando as estatísticas falam de 50 mil mortos, nós estamos falando de 50 mil mortos, aquilo que foi contado. Porque o clima é de quase uma guerra civil. E o governo do presidente Calderón, muito contestado pela forma como a eleição se deu em 2006, com o não reconhecimento da eleição, né, foi por 0,5%. O governo do presidente Calderón ele foi um governo que não conseguiu combater o narcotráfico de forma mais efetiva. E também o México foi extremamente castigado pela crise econômica. Pois é, Marcelo, nós temos pouquíssimos minutos para terminar. Eu só gostaria que você se fixasse nessa questão que eu lhe propus, que é como é que os estudantes se mobilizaram em torno, né, da candidatura. Isso. E também nas redes sociais, a ponto de trazer o Obrador do terceiro ou quarto para o segundo lugar e bem próximo ao primeiro. Então, a partir desse contexto foi gerado um sentimento de mudança. Nas universidades mexicanas foi começado um movimento chamado Yo Soy. Eu sou. Isso. E aí foram contando as pessoas. E chegou ao número 132 e aquilo se espalhou pelo México. Hoje a campanha nas redes sociais ela está extremamente acirrada. O Obrador conseguiu puxar, catalisar o voto do jovem, o voto da mudança. Existe uma rejeição, não apenas à figura do candidato do sistema, mas ao partido dele. O PRI dominou a política mexicana durante 70 anos.
e foi derrotado em 2000 por um outro partido. Esse outro partido, o PAN, está no poder há 12 anos, também não conseguiu resolver os problemas que a sociedade mexicana tem. Agora, como é que os estudantes se mobilizavam na internet? Qual era a atuação, o tipo de atuação que eles tinham na internet a ponto de virar essa... Virou uma grande onda. Os estudantes primeiro se organizaram nas redes sociais, começando a contestar o porquê que tem que ser uma eleição de apenas um candidato. Qual é a proposta que os candidatos tinham para resolver os problemas mexicanos? Não é à toa que os estudantes se organizaram pela primeira vez na América Latina um debate entre candidatos à presidência de um país feito pela internet. O candidato do sistema não foi. E hoje, pelo advento também, pelo avanço das redes sociais, hoje você tem, ao longo dessa semana, a eleição é domingo, você tem hoje mini plenárias nas redes sociais sobre os problemas mexicanos, e tem tido atuações assim, tem tido um reflexo na campanha do Obrador. No começo da campanha ele estava a 26 pontos atrás do candidato do sistema. Alguns setores da mídia mexicana falam em 17, mas já existem algumas informações de que a diferença diminuiu e muito, e ele vem numa ascendente, né, ganhando o voto, inclusive, de todos os setores da sociedade mexicana. Como nós não somos pitonisas, né? Verdade. E a eleição está marcada para o dia 1º de julho, né? E, logicamente, esse programa vai ao ar, talvez em segunda-feira, no dia 2 de julho. Então, Marcelo, nós queremos agradecer a você, o excelente papo que tivemos, a conversa muito esclarecedora e, sobretudo, essa visão jovem, né, da política nacional e internacional a partir de um militante, de um ativista do Facebook. Eu agradeço a todos os nossos telespectadores, aos nossos amigos internautas, né, que acompanham o Café na Política. Agradeço a você, a tua equipe. E me coloco à disposição para outros papos. Eu gostei muito. O tema de política internacional, ele é um tema assim, apaixonante para quem se dedica. E creio que, independente do resultado que nós tenhamos no México, vai ficar um recado muito claro de que o povo mexicano clama por mudança. E é uma mudança que a América Latina já experimenta, com os governos todos que foram eleitos. E eu acho que o caso do Paraguai também... o povo paraguaio não vai assistir à deposição de um presidente de forma passiva. Nós temos eleições no Paraguai no ano que vem. Há um grande risco de um outro candidato apoiado pelo povo chegue ao poder paraguaio novamente. Então, agora uma das últimas perguntas que eu quero lhe fazer é como você acha que o jovem, né, deve proceder para atuar mais politicamente nessas redes sociais, não só politicamente, mas de uma maneira que ele possa expressar a sua opinião sobre os vários assuntos que ocorrem no seu trabalho, na sua área de atuação, seja intelectual, artística ou cultural. As redes sociais, elas vieram para derrubar um grande paradigma da comunicação, de que a comunicação tinha dono. Hoje nós não temos mais. E creio que as redes sociais hoje são a maior forma de expressão da sociedade no mundo. E creio que nós jovens temos que participar mesmo, temos que tirar um pouco dessa imagem de que o jovem, ele não se mobiliza, ele não participa. Não basta apenas ser jovem, nós temos que participar. E creio que esse casamento, ativismo e redes sociais, é um casamento, na minha opinião, irreversível. Não vai existir agora nenhum tipo de movimento, seja ele político, econômico, cultural, artístico, financeiro, no mundo, que não trabalhe sem as redes sociais. Para falar mais rápido com as pessoas, para interagir, para você ter o bom debate, a interação, que é o legal da rede. Então, muito obrigado, Marcelo Barros, estudante de administração radicado em Brasília, mas com base política no Amazonas.